Olá, amigos do Portal DI Regional, Diário do Iguaçu. Hoje estamos recebendo aqui a visita especial do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Obrigado, governador, pela sua presença aqui no nosso jornal, né, prestigiando também. O governador que hoje, quinta-feira, dia 13, amanhã, vai estar fazendo um roteiro aqui em Chapecó, né, e também em Pinhalzinho. Então, vai duas cidades aqui da região oeste trazendo importantes investimentos para a nossa cidade e para a nossa região aqui. Governador, primeiro, o senhor já assumiu o cargo dia 27, né, sexta-feira passada, e anunciou 10 bilhões de investimentos, um programa chamado Santa Catarina, um Estado de Verdade. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Então, Bruno, é um prazer estar com vocês aqui em Chapecó, me dirigir a toda a população do oeste de Santa Catarina, e eu tenho certeza que esse nosso retorno agora também, como você bem lembrou, com um programa de investimentos para o nosso Estado, mostra que, de fato, durante este ano da pandemia, nós não paramos de trabalhar. Nós, mesmo com todas as dificuldades, nós continuamos trabalhando. Então, esse programa ele prevê investimentos para a gente enfrentar de forma preventiva também a crise hídrica. Então, só na área de abastecimento aí, nós temos grande monta de investimento, da ordem de 2 bilhões. Veja, a questão, por exemplo, também da recuperação econômica, que são frentes que nós temos que encarar para que o micro e pequeno empreendedor de Santa Catarina se recupere, busque alternativas. Nós vamos apresentar através de fundo de aval. O fundo de aval foi o último ato no dia 23 de novembro. Nós disponibilizamos ao Badesc 164 milhões de reais, gerando um financiamento para os pequenos e micros de até 1 bilhão 640. Normalmente a gente multiplica isso por 10, mas nós vamos chegar a 2,7 bilhões agora também com uma linha de crédito que faremos com o BRDE, de forma que, nessa linha de crédito, inclusive, nós vamos deixar uma parte específica para os setores mais afetados agora do turismo, eventos, enfim, para que a gente possa também alavancar esse setor tão prejudicado num ano muito duro para todos nós, gestores públicos, para aqueles também que estão na iniciativa privada. Então, 5,5 bilhões de reais em infraestrutura, nos projetos que nós temos, tanto do Recuperar, que a gente restaura as rodovias, quanto projetos novos de infraestrutura. Neste ano de 2009, nós investimos 50 milhões de reais nos projetos, na elaboração de projetos, para que em 2021 e 2022 a gente consiga executar, então, nesse novo momento, esse plano de investimentos para Santa Catarina. No seu roteiro aqui em Chapecó, Pinhalzinho, né, hoje em Chapecó, aqui o senhor vai assinar a ordem de serviço para o início da adutora do Rio Chapecózinho, né, investimento de 195 milhões, né, que vai beneficiar 4 municípios, não só Chapecó, como Cordilheira Alta, Xaxim e Xanxerê. Tem pessoas que falam até do Rio Uruguai também, né, mas a própria Casan já fez o estudo e apontou o Rio Chapecózinho como a melhor opção, né. Queria que o senhor falasse um pouco dessa questão, se esse dinheiro já entra também nesse pacote de 10 bilhões, né? Exatamente. Isso também dentro da Casan, para o enfrentamento da crise hídrica, trabalhar na prevenção, nós vamos trabalhar no armazenamento de água, reservação de água, investimentos na área de reservação, para a gente aumentar em 40%, de adução de transporte de água em 30%, 27,5%, e em até 100% a nossa capacidade de produção de água para ser tratada nos nossos mananciais. Então, são grandes programas de investimento que vão cuidar de proteção de mananciais. Nós vamos investir também nas bacias hidrográficas de todas as bacias de Santa Catarina, com os comitês de bacia, para que nós possamos fazer de forma perene esse programa e que seja um programa preventivo também. Nós vamos investir em infraestrutura, perfuração de poços, também para o enfrentamento da crise. Tivemos, obviamente, que essa semana um fato novo, que foi, aqui eu acho que choveu mais de 100 milímetros na região, então a gente teve um distensionamento também muito importante, mas nós não podemos ficar à mercê do tempo, nós não fazemos contrato com a natureza, então o governo precisa olhar para frente e pensar em investir nessas áreas também, de geração, de proteção de nascentes, de produção de água, de transporte de água, de adução, que é o que a gente está investindo aqui agora. Nós vamos chegar aqui a quase 250 milhões de reais, na verdade, com a atualização desse projeto, e que vai ser impactante para os municípios aqui a partir de Chapecó,
uma vez que a água tratada, quando chega nas comunidades urbanas também, ela faz a diferença, né, na condição de quem produz, de quem vive, no conforto das pessoas. Eu costumo dizer que governar é investir para diminuir o sofrimento das pessoas, trabalhar para isso. E ter as condições, né? Serviços essenciais, como é o caso da oferta de água nos ambientes urbanos e também no ambiente rural, por que não dizer, e por isso os grandes investimentos em barragens e também, ao mesmo tempo, em adução e perfuração de poços e reservação de água. Nós precisamos fazer com que o homem do campo também tenha condição. Temos um grande programa de cisternas, onde nós vamos incentivar as pessoas a terem a cisterna na sua propriedade, para que não falte a água no momento em que haja a estiagem. Governador, também, outra medida que o senhor vai vacinar hoje é edital para a revitalização de 3 rodovias aqui da região, né? A SC 386, que vai de Mondaí, Porando Oeste, a 305 de São Lourenço do Oeste a Camperê, e a 283, né? A SC 283 aqui em 2 trechos, né? Que é de Concórdia até Chapecó, de Palmitos até Mondaí, né? Depois dessas aqui também vão ter mais recuperação de estradas, já está previsto também? Esse é um projeto constante, algumas delas a gente trabalha também com adequação de capacidade, né, que é quando tem subidas, normalmente, se a gente não consegue hoje duplicar uma rodovia dessa num grande projeto de imediato, até porque o Estado de Santa Catarina tem a Capag-C, não tem condições de contrair novos financiamentos, então nós estamos fazendo essas obras com recursos próprios, fruto das nossas economias e do resultado da gestão, que a nossa gestão é a melhor gestão pública do Brasil, a gestão do nosso governo. Portanto, a gente consegue avançar duplicando a capacidade, pelo menos nas rampas, né, nas regiões em que há relevo, em que há subidas, para distensionar o trânsito. Então, normalmente, veículos pesados também trafegam nessas rodovias, dá mais segurança na ultrapassagem. São intervenções possíveis nesse período. O projeto Recuperar e o projeto Novos Rumos são os projetos que estão desencadeando essas ações. No projeto Recuperar, nós também tivemos alguns casos de sucesso, que é partilhar das associações de municípios, também colocando dinheiro para que possa fazer manutenção em rodovias estaduais a partir dos consórcios de municípios. A gente vai investir 5,5 bilhões em manutenção, em novas obras, em recuperação de rodovias e também em infraestrutura nova, de conexão portuária, de acesso a portos, a aeroportos. Nós pretendemos trabalhar bastante na aviação regional. A gente tem uma notícia boa aqui para Chapecó, com a participação do nosso prefeito Buligon aqui, que rapidamente conseguiu construir o edital de licitação para a concessão do aeroporto aqui de Chapecó. E a gente fica muito grato por isso, porque o governo do Estado também se esforçou no sentido de tentar dar celeridade para possibilitar o prefeito a chegar a esse momento em que nós estamos chegando. Então, eu quero voltar a Chapecó, quero colocar na minha agenda também. Todas essas são obras de infraestrutura e o Estado não para. Quero voltar aqui na próxima semana, se Deus me permitir, para que a gente possa estar aí nesse grande momento com o prefeito Buligon, fazendo, então, aí a concessão desse novo aeroporto, que vai melhorar os acessos dele, vai melhorar, enfim, a condição de conforto para as pessoas e vai trazer investidores, vai trazer, enfim, areja a economia da nossa região e possibilita certamente mais conforto, mais horários de voo, se torna um ambiente muito mais atrativo para operarem aqui a partir de Chapecó. Então, nós estaremos sempre aqui, as pessoas sempre me diziam, na época de campanha, no meu primeiro ano de governo, né, a gente ouvia muito de que Chapecó, por ser uma região isolada, e o prefeito fala muito disso, né, ela conseguiu a união do povo e consegue se reinventar, consegue se ajudar. E diziam que os governos esqueciam muito a região do Oeste, extremo Oeste de Santa Catarina. Eu quero dizer para vocês que não é a primeira vez que eu estou aqui, eu já tive várias vezes aqui, e sempre que eu puder voltar a Chapecó, e sempre que nós pudermos investir no extremo Oeste, no meio Oeste, no Oeste de Santa Catarina, nós estaremos presentes aqui para entender a necessidade da região e programar investimentos. Inclusive, nessa sexta-feira, em Pinhalzinho, o senhor também vai fazer uma ação mais voltada à questão da estiagem, né, que atingiu a região oeste, né? Exatamente. Em Pinhalzinho, nós temos várias ações para a gente perpetrar aqui na região. A comunidade, eu tenho ali algumas visitas para fazer, eu estou acompanhado da bancada do Oeste, né, que tem apresentado várias demandas. Essa demanda, inclusive, é importante se destaque, né, do investimento aqui no Rio Chapecozinho,
que trata da adutora, ela foi um pleito que também já era diagnosticado há muito tempo, mas os deputados da bancada do Oeste aqui de Santa Catarina se reuniram comigo, reiteraram esse pedido, e a gente foi construindo essas pautas para que a gente pudesse chegar ao dia de hoje. Também nós até tentamos fazer isso via governo federal, e por não termos conseguido aí executar, né, com recursos federais, nós estamos tirando recursos próprios do governo do Estado para investir aqui em Chapecó nessa adução. São esforços constantes do nosso governo para que a gente tenha sucesso na gestão. Como eu disse, a nossa gestão tem sido não só um ano de pandemia, que foi a gestão da crise sanitária, tem sido considerada a melhor gestão do Brasil, e, ao mesmo tempo, agora também, a nossa gestão, enquanto administração pública, tem sido considerada a melhor do Brasil. Eu estou aqui hoje em Chapecó e quero destacar também que é muito importante, apesar de vir aqui, de estar me movimentando com as pessoas, lembrar a todos que nós não estamos em condição de normalidade, pelo contrário, nós precisamos manter distanciamento, precisamos fazer o uso de máscaras, e temos algumas ações importantes para que a gente distensione essa curva de contágio dos próximos dias, para que a gente consiga terminar bem este ano. Eu ia te perguntar justamente sobre a pandemia, né? O senhor vai assinar um novo decreto, também tem uma pressão para a questão das voltas às aulas presenciais. Como é que o governo vai estar tratando a pandemia nesse momento, né? Então, nós temos de fato um decreto que vai trazer aí pelo menos duas alterações muito importantes, que é a partir das 23 horas, o fechamento dos estabelecimentos com permanência até às 24 horas da mesma noite, e então encerrando as atividades para que as pessoas possam retomá-las só às 5 horas da manhã. Isso faz com que a gente evite aglomerações noturnas, muitas festas, nos próximos 15 dias. É importante que se diga que a gente não está fechando o Estado para entrar 2021 sem eventos, não é isso que o governo quer. Como a gente está atingindo uma taxa de ocupação extremamente alta, Chapecó é um exemplo disso, 98% praticamente de ocupação nos leitos de UTI, nós precisamos da colaboração de todos para distensionar essa demanda pelos serviços de saúde. E também, além disso, uma determinação para que as linhas de ônibus de transporte coletivo urbano não ultrapassem 70% da ocupação dos veículos. São situações impostas que são factíveis, são possíveis, tanto dos empresários quanto do cidadão estar com o governo nesse momento, mas lembrar a todos que não é uma condição perene, que não é uma condição sem prazo para findar. Nós queremos a cooperação de todos para que a gente consiga voltar à retomada ao convívio seguro de todas as atividades. Inclusive, nós estamos com algumas portarias prontas para emitir de atividades que até pouco tempo eram proibidas e que vão ser regradas. Nós preferimos fazê-las com regramento do que proibir e muitas vezes ter aí até mesmo uma desobediência civil, algo assim. Está chegando o período agora de temporada, de verão, praças, parques, lagos, balneários, enfim, tudo isso precisa ser regulado e ser permitido de forma segura, do que nós imaginarmos que as pessoas não vão sair às ruas. Vão sair às ruas, sim, só que nós precisamos então estabelecer regras. É isso que o governo vai fazer nos próximos dias, e também em relação ao retorno às aulas, assim, a gente tem um projeto de lei que, inclusive, chegando aqui em Chapecó hoje, algumas pessoas se reuniram pedindo uma posição do governo. Não chegou ao governo ainda, esse projeto de lei para sanção ou veto do governador. Nós vamos analisar com as nossas equipes técnicas para entender o efetivo teor do projeto de lei e nos posicionaremos no mais breve possível, com compromisso, inclusive, assumido hoje aqui em Chapecó, para que até segunda-feira a gente já tenha aí uma posição de governo. A questão de vacinas também, governador, tem muitas pessoas que perguntam, né, que querem saber, tem estados que já parece que já têm um efetivo, outros ainda não. Como é que está Santa Catarina na questão de vacina para a Covid? Bom, nós estamos acompanhando todos os movimentos da produção e testes de vacina em vários locais, né? Tanto o governo intencionando comprá-las, como está sendo desenvolvida aqui em São Paulo. Mas nós entendemos que o Programa Nacional de Imunização, ele é um programa que é centralizado pelo Ministério da Saúde, e é importante e sempre foi assim, e não poderia ser diferente agora para a Covid. Nós precisamos ter uma imunização segura, não podemos ter movimentos de investimento, por exemplo, em vacinas que não tenham resultado comprovado. Então, isso poderia levar a nossa população a um grande risco, e nós teríamos aí um rebote, né, uma segunda onda, enfim.
e com consequências que a gente não pode dimensionar. Então, nós precisamos, de fato, né, de que o governo central orquestre a aquisição, o governo de Santa Catarina, se preciso for investir na compra, investirá, da mesma sorte que nós já estamos investindo através de licitação já feita, já realizada, na questão das seringas, para que não falte o material de base para que sejam aplicadas as vacinas. E também trabalharemos, como é a competência dos estados e municípios, na questão logística, para que isso chegue à população. Então, a gente está acompanhando, estamos aguardando aí os movimentos. Mais uma questão, governador, a respeito agora do impeachment, né? Teve o primeiro processo, que o senhor foi absolvido, dia 14, e vai ser votado a admissibilidade do segundo pedido, né? Que é aquele referente aos 33 milhões e tal. O que o governador tem a dizer, o que o governador espera desse segundo processo? Tanto o primeiro processo quanto o segundo não tem justa causa sequer para terem sido recebidos, iniciados. Então, nós acreditamos, foi feita a justiça no primeiro, com arquivamento, nós acreditamos que o segundo também foi feito, não há nenhuma responsabilidade do governador nem no primeiro ato, aliás, o aumento dos procuradores foi julgado legal, inclusive, então vejam a fragilidade de se abrir um processo de impeachment contra um governador nessas condições. E no segundo caso também, eu fui a primeira pessoa a determinar a recuperação desses valores, inclusive já recuperamos 14 milhões de reais desses 33, que foi através de uma ação nossa com a Procuradoria do Estado, de forma que nós observamos a movimentação financeira dessas empresas que ofertaram e não cumpriram a promessa ao Estado, e também estamos promovendo ações para responsabilizar todas as pessoas. Não há nenhum envolvimento do governador nesse caso, o governador não compra, o governador não manda pagar, não faz pagamento, não assina nota, enfim. Então, houve uma confusão, também entendemos que não há justa causa nesse segundo processo de impeachment, acreditamos que a justiça vai ser feita e que, aliás, inclusive, a Polícia Federal já fez suas conclusões a respeito de qualquer movimentação, conversa, etc., dessas empresas e sabem que não há nenhuma ligação com o governador, então a gente acredita também que esse processo deve ser arquivado. Só para finalizar, então, qual a mensagem que o governador deixa para 2021? Bom, essa é uma mensagem de esperança. Nós estamos aí nesse repique da Covid-19, mas isso não significa que a gente vai conviver com essa situação para 2021. É isso que não se pretende. Nós pretendemos gerar esperança nas pessoas, por isso pedimos a cooperação de todos para que a gente, passando por essa segunda onda, e em quem sabe já em janeiro, fevereiro, termos à disposição dos catarinenses a vacinação, a gente possa ter um ano de muitas conquistas, muitas realizações, e os 2 próximos anos de governo, que é o que o catarinense fez, eu acredito que o que está acontecendo hoje aqui é o respeito à democracia, à vontade popular. Nós fomos eleitos com 71,09% dos votos dos catarinenses, e é importante que se diga que o nosso governo, com gestão eficiente que tem sido, está apresentando essas condições de investir em todo o Estado, exatamente porque é um governo reto, é um governo austero e precisa continuar fazendo essas entregas. Então, em 2021 e 2022, nós queremos dar seguimento ao nosso trabalho, atendendo todas as regiões de Santa Catarina. E a gente não vai se furtar de estar aqui no oeste de Santa Catarina, de atender a população, de ouvir os prefeitos e de atender os seus pleitos. Muito obrigado, então, pela entrevista. Obrigado a todos por estarem acompanhando. Até a próxima. Obrigado, Bruno. Parabéns pelo teu trabalho aqui. A gente está sempre à disposição do Diário do Iguaçu. Obrigado. Obrigado.